Você já parou para pensar no lado sombrio do Papai Noel? Aquele bom velhinho de traje vermelho e barba branca, símbolo do Natal, sempre visto como um amigo das crianças. Mas, e se ele não fosse o que sempre pensaram? E se, por trás de sua risada alegre, existisse algo muito mais sombrio? Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora vai mudar para sempre a sua percepção sobre o bom velhinho. Porque a história por trás de Papai Noel é mais aterrorizante do que você imagina. Tudo começa em uma noite fria de inverno, onde as estrelas parecem brilhar mais intensamente do que o normal. No passado, as crianças eram avisadas de que, se não se comportassem, algo terrível poderia acontecer. As histórias falavam de um homem, um ser de força sobrenatural, que aparecia nas casas de crianças desobedientes. E não, ele não deixava presentes. Ao contrário, ele levava algo ainda mais precioso. E o que ele trazia consigo, ninguém sabia ao certo. Há muito tempo, na Idade Média, Papai Noel era conhecido por outro nome, São Nicolau. E ao contrário do bom velhinho que você conhece, ele não era apenas bondoso. Muitos relatos falam sobre seu lado vingativo. Em certas partes da Europa, ele e seus ajudantes aterrorizavam as crianças. Se o comportamento de uma criança fosse inadequado, em vez de presentes, ela poderia ser levada para um destino muito pior. Esse destino era uma lenda terrível que ninguém ousava mencionar. A lenda conta que, durante as noites de Natal, os ajudantes de Papai Noel não eram elfos gentis e fofos como você imagina. Eles eram criaturas sombrias, bestas de aparência horrível, com olhos vermelhos como brasas e uma fome insaciável. Quando uma criança era considerada indigna, os ajudantes a sequestravam, arrastando-a pelas ruas geladas, enquanto as famílias ficavam impotentes, ouvindo os gritos de terror à distância, sem poder fazer nada. Mas o mistério se aprofunda quando falamos do próprio Papai Noel. Ele não apenas comandava esses ajudantes, mas se alimentava de algo muito mais sinistro. Existem registros antigos que descrevem como ele se aproveitava da energia vital das crianças que levava. Elas nunca mais eram vistas, e a cada ano, o número de desaparecimentos aumentava. O Natal, para essas famílias, era uma época de puro terror, não de celebração. Algo estava sendo veladamente ocultado por séculos. O papel de Papai Noel era se infiltrar nas casas, trazendo consigo um poder que poucos compreendiam. Com um olhar profundo, ele sabia quem havia sido desobediente. Não importava a época ou a cultura. Em todas as versões da lenda, ele sempre estava presente, observando. Os pais eram intimidados a manter a boa conduta de seus filhos, temendo as consequências se falhassem. Papai Noel não perdoava. Ele nunca esqueceria uma criança má. Mas a verdadeira história por trás de Papai Noel e seus ajudantes está ainda mais longe do que se imagina. Em algumas partes do mundo, acredita-se que ele vem de uma antiga seita de bruxos, com rituais secretos realizados durante o solstício de inverno. Nessas cerimônias, o Papai Noel original era uma entidade demoníaca, conhecida por trocar almas humanas por presentes. Ele oferecia brinquedos, mas em troca, os sonhos das crianças eram devorados por criaturas da noite. Esses rituais, considerados proibidos, davam a Papai Noel um poder que transcendia o físico. Ele era uma entidade com a capacidade de controlar as mentes das pessoas, e seu verdadeiro objetivo era sempre o mesmo: criar um exército de almas perdidas à sua disposição. E você sabe o que é mais assustador? As almas das crianças nunca descansam. Elas se tornam os seus ajudantes, forçadas a servi-lo em uma eternidade de escuridão, sem possibilidade de fuga. Em algumas culturas, o Papai Noel não se limitava a apenas observar e castigar. Ele tinha o poder de transformar as crianças em monstros, figuras distorcidas daquilo que um dia foram. Eles se tornavam sombras de suas antigas formas, vagando eternamente por um mundo sem fim. Esses ajudantes agora eram monstros, e em sua busca por mais almas, eles caçavam implacavelmente na calada da noite. Nenhuma criança estava segura. As crianças que desapareciam, segundo algumas versões das histórias antigas, eram levadas para a fábrica de presentes do Papai Noel, um lugar sombrio,
onde se dizem que as crianças se transformavam em escravas, forçadas a fabricar brinquedos para sua própria destruição. Em uma caverna gelada, sem esperança de escapar, elas eram usadas como peças de um jogo cruel. As brincadeiras que um dia amavam eram agora um pesadelo sem fim, uma prisão eterna. Você já reparou nas risadas de Papai Noel? Elas não são alegres como se pensa. Antigas lendas afirmam que sua risada tem o poder de congelar o sangue nas veias. Era uma forma de marcar a chegada do terror. Quando ele ria, era sinal de que mais uma alma seria tomada. A cada risada, um grito ecoava, mas ninguém podia ouvir. Apenas os escolhidos, as crianças desobedientes, sentiam o terror tomando conta delas, enquanto seus pais não sabiam como evitar a tragédia. Nos tempos antigos, o bom velhinho tinha uma conexão com o inverno, a estação mais sombria do ano. Não era apenas uma época de celebração, mas também de sacrifício. Durante o inverno rigoroso, as forças das trevas estavam mais ativas e Papai Noel era um dos seus maiores representantes. Sua presença não significava boas novas, mas o início de um ciclo de pesadelos, onde ele roubava o espírito das crianças, substituindo-o por uma escuridão que tomava conta de sua alma. Você sabia que em várias tradições antigas, as crianças eram advertidas a nunca olhar para o céu na noite de Natal? Isso porque, segundo a crença, Papai Noel tinha o poder de penetrar nos sonhos das crianças e corromper suas mentes. Uma vez corrompidas, essas crianças passavam a ver o mundo de uma forma distorcida, sem conseguir distinguir a realidade da fantasia. As crianças, agora possuídas, se tornavam ainda mais vulneráveis ao poder das trevas. Na Rússia, uma versão ainda mais macabra do Papai Noel existia. Chamado de Ded Moroz, ele era temido por sua presença sombria. A lenda dizia que ele carregava um saco não de brinquedos, mas de almas perdidas. Ele se alimentava do medo, e sua chegada era um presságio de desgraça. Aqueles que falhavam em se comportar bem durante o ano inteiro estavam destinados a um destino horrível, onde o calor humano seria drenado até o último suspiro, deixando apenas a frieza. E como se não fosse suficiente o terror já instaurado, Papai Noel possuía um poder que nem as lendas conseguem explicar completamente. Ele não era apenas uma figura mítica, era uma entidade atemporal, que existia antes mesmo do conceito de Natal. Há registros de suas aparições em diversas culturas e épocas, mas sempre com o mesmo objetivo: consumir almas inocentes e garantir que o ciclo de trevas nunca se rompesse. O Natal não era um feriado, era uma oferenda ao mal. No fundo, Papai Noel sempre soube do seu poder. Ele não era um ser que espalhava alegria, mas sim uma criatura que se alimentava de algo muito mais profundo: o medo. As crianças se tornavam suas vítimas não porque se comportavam mal, mas porque suas almas estavam mais próximas da escuridão do que qualquer um poderia imaginar. Ao fim de cada ciclo natalino, quando os sinos tocavam, Papai Noel sabia que seu trabalho estava apenas começando. À medida que a noite de Natal se aproximava, o terror tomava conta de toda a cidade. As casas se tornavam prisões, com as crianças sendo trancadas em quartos, temendo o momento em que Papai Noel chegaria. Não era uma questão de se, mas de quando. A cada ano, as famílias tentavam encontrar uma maneira de impedir a chegada do bom velhinho, mas sempre falhavam. Sua força era incontrolável, e a cada tentativa frustrada, ele se aproximava mais das crianças, sempre mais faminto. Os antigos falavam sobre os presentes que Papai Noel trazia. Não eram presentes como conhecemos hoje, mas armadilhas, enganos disfarçados de brinquedos. Um boneco que, ao ser tocado, drena toda a energia vital da criança. Um trenó que, ao ser avistado, atraía as almas para um campo de trevas. Cada presente tinha um propósito sinistro: escravizar, drenar ou destruir. E quando os pais abriam as portas para os presentes, eles estavam, na verdade, abrindo as portas do inferno. Papai Noel, o Homem de Vermelho, nunca era visto diretamente. Ele não aparecia em carne e osso, mas através de sombras e vozes no vento. O verdadeiro Papai Noel não era um ser humano, mas uma entidade interdimensional.
capaz de atravessar mundos. Ele era conhecido por percorrer todos os caminhos, invadindo os sonhos mais profundos e transformando-os em pesadelos. Nada escapava de seu alcance. Quando ele estava perto, não havia segurança. No século XVII, um sacerdote escreveu sobre uma noite de Natal, onde Papai Noel foi visto como uma sombra imensa, envolta em neblina. Ele não entregava presentes, mas punia os pecadores. E o que mais chocou o sacerdote foi o fato de que ele sabia tudo sobre as crianças que ele visitava. Como? Ele não era uma figura qualquer. Papai Noel tinha o poder de ler as mentes, e ele se alimentava não apenas do medo, mas da culpa. Os relatos dos mais velhos falam sobre como as crianças viam seus pesadelos se materializarem em formas físicas durante o Natal. Era como se o próprio Papai Noel as observasse até o momento certo de agir. E quando ele fazia sua visita, as famílias ficavam à mercê de seu poder. Não havia como fugir. Ele vinha com uma promessa de punição, algo ainda mais terrível do que a simples perda de um presente. Ele arrancava os sonhos das crianças e as mergulhava em um vazio eterno. A cada ano, o ciclo de Papai Noel se repetia, mas com uma intensidade crescente. Seus ajudantes se tornavam mais agressivos, mais desesperados por almas. E o que ele trazia com o tempo não eram apenas brinquedos, mas fragmentos das próprias vidas das crianças. Ao pegar uma alma, ele deixava um vazio irremediável. Uma sensação de perda que ninguém conseguia explicar. Os pais tentavam se convencer de que era apenas uma história, uma lenda, mas sabiam que, no fundo, algo muito mais sombrio estava acontecendo. Há quem diga que, se você olhar para os olhos de Papai Noel, verá não o reflexo de sua alma, mas o reflexo da escuridão eterna. Dizem que ele possui os olhos de um predador, que caça suas presas na noite mais silenciosa. Quando ele sorri, é porque a caça está prestes a começar. E cada vez que ele visita uma casa, deixa algo mais do que um presente. Ele deixa uma marca indelével, que pode se espalhar para toda a família, transformando suas noites em um eterno pesadelo. O fim do Natal não significa o fim do reinado de Papai Noel. Ele continua à espreita, aguardando o momento certo de retornar. Ao longo dos séculos, muitas tentativas de deter sua influência falharam. Igrejas, autoridades e até os próprios pais tentaram se livrar dele, mas ele sempre encontrava uma forma de ressurgir. No fundo, Papai Noel não era uma criatura do Natal. Ele era uma entidade atemporal, destinada a viver entre as sombras, alimentando-se do medo e da angústia. Cada visita de Papai Noel era uma chance de ganhar algo, mas também uma chance de perder tudo. Ele nunca trazia alegria verdadeira. Seus presentes, aparentemente inocentes, tinham um propósito muito mais sinistro: prender as almas das crianças em um ciclo interminável de sofrimento. Uma vez que ele entrava, nada mais poderia ser o mesmo, e aqueles que sobreviviam à sua visita nunca mais seriam os mesmos. Eles carregariam o peso da experiência em cada Natal. Mas talvez o mais aterrorizante seja o fato de que Papai Noel ainda vive entre nós, oculto sob a máscara do bom velhinho. Ele se esconde nas sombras, esperando o momento certo de voltar. Você pode ouvi-lo na noite de Natal, nas batidas de seu trenó, nas risadas que ecoam ao longe. E quando ele chegar, ele não trará presentes, trará terror. Ele não vai se importar com quem você é, ou quão bom você tenha sido. Se você olhar de perto, perceberá que ele sempre esteve ao seu lado. E assim, a lenda do lado sombrio do Papai Noel continua. Um pesadelo eterno que ninguém jamais conseguiu esquecer. Ele não se importa com o Natal, ele se importa apenas com as almas. Quando as luzes se apagam, ele caminha pelas ruas à espera de mais uma vítima. E ao invés de alegria e risos, ele traz medo. O verdadeiro Papai Noel nunca foi aquele que você imaginou. E sua história continua a assombrar cada Natal, à medida que mais almas desaparecem. Durante séculos, as famílias tentaram destruir a lenda de Papai Noel, acreditando que, ao negar sua existência, poderiam libertar-se de seu poder. Mas a verdade é que ele não desapareceu. Ele se escondeu nas histórias, nas tradições e até nas alegrias do Natal, esperando o momento de ressurgir. Em cada novo Natal,
Ele observa de longe, aguardando o erro de uma criança ou a descuidada falta de fé de um adulto. Ele nunca deixa de caçar e sua fome nunca se sacia. Ao longo dos séculos, algumas poucas almas conseguiram sobreviver ao encontro com o bom velhinho. No entanto, aquelas que escaparam não saíram ilesas. Elas carregam as cicatrizes desse encontro, pesadelos intermináveis, visões de sombras e uma sensação de ser vigiado constantemente. Porque para Papai Noel, o verdadeiro jogo não é sobre dar presentes, mas sobre corromper a alma humana. E esses sobreviventes sabem que a cada ano ele estará mais perto. Ele estará... A pergunta que fica então é: será que Papai Noel é realmente uma lenda? Ou ele existe entre nós, esperando o momento certo para se revelar? Cada Natal, ele se aproxima um pouco mais. E talvez, só talvez, ele já esteja observando você agora, esperando um pequeno erro. Portanto, na próxima vez que você ouvir os sinos do trenó à distância, ouvir um estranho brilho vermelho no céu, lembre-se, o lado sombrio do Papai Noel nunca esteve tão perto.